Bom dia, estudantes do 7º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos fazer a correção da AP para quem fez, ajudar a resolver quem não fez, quem ainda não teve a oportunidade de ter a AP na mão. E quem está comigo hoje é a professora Carol, que vai estar lendo o chat e colocando as dúvidas de vocês. Oi, professora, bom dia. Oi, bom dia, professora Ilana, bom dia, estudantes do 7º ano. Eu vou estar aqui com vocês hoje, mediando o chat. Eu gostaria muito que vocês participassem, dizendo aí quais são as alternativas que vocês colocaram, tirando dúvidas. Caso vocês queiram que a gente refaça alguma questão, então escrevam aí no chat para a gente. Espero que a gente tenha um dia bem produtivo hoje, professora Ilana. Sim, vamos ter uma manhã bem produtiva. O que eu vou fazer? Quem tiver a prova, quem tiver a AP aí em casa, seria bom vocês já estarem anotando, né, as dúvidas aí no próprio papelzinho da avaliação, tá bom? Eu vou estar lendo. Enquanto eu estiver lendo, vocês podem colocar no chat a alternativa que vocês optaram. E aí depois eu pergunto qual teve qual a mais selecionada, e depois eu volto com a resolução comentada. Tudo bem? Acho que se vocês tiverem mais dúvida e pedirem para eu refazer, eu refaço, tá bom? E mais rápido ou mais devagar, por favor, vocês peçam. Então vamos lá para a questão 1. A questão 1, ela fala assim, ó: João tem uma coleção com 238 cartões com imagens de jogadores de futebol. Ele pretende separá-los em montinho que tenha sempre a mesma quantidade de cartões. As imagens abaixo mostram alguns dos montes. Dentre essas, qual poderá ser uma das que João utilizará? Neste caso, qual a quantidade de montinhos ele poderá fazer? Então, a gente tem um montinho com 4 figurinhas, um montinho com 5 figurinhas, um montinho com 6 figurinhas e um montinho com 7 figurinhas. E o total de figurinhas que ele fala é 238, certo? Aí a gente vai lá para as alternativas e nós vamos ver quais são as alternativas. A alternativa A, ele fala assim: a primeira opção, ou seja, montes com 4 figurinhas, poderá fazer 59 montinhos. Segunda opção, ou seja, montes com 5 figurinhas, poderá fazer 47 montinhos. C, terceira opção, ou seja, montes com 6 figurinhas e poderá fazer 39 montinhos. D, quarta opção, ou seja, montes com 7 figurinhas, poderá fazer 34 montinhos. Então, a gente tem essas opções. Eu vou perguntar assim para a Carol qual é a alternativa, qual montinho, né? Quantos montinhos e quais das opções vocês colocaram. E aí depois volta comigo para eu explicar como que resolve. Tudo bem? Professora, qual foi a opção da maioria? Ilana, tem bastante gente participando no chat, tá? A maioria está respondendo que a alternativa D de dado, mas algumas pessoas também responderam A. Então, quem respondeu D, ó, eu vou falar o nome de alguns para vocês já identificarem aí. Então, o Luiz, o Enzo, a Isabela, o João Pedro, a Bruna, a Rafaela, esse pessoal todo escreveu que a alternativa D de dado. Já Isadora, o Guilherme, o Samir escreveram que a alternativa A. E aí, qual que é a alternativa correta, Ilana? Muito bem, então vamos colocar na tela das alternativas, por favor. E aí, essa questão a gente faz pelo critério de divisibilidade. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar um montinho lá com 4 figurinhas e ver se ele é divisível por 4. Se o 238 for divisível por 4, aí vai ser essa a opção. Se o 238 for divisível por 5, vai ser a opção B. Se o 238 for divisível por 6, vai ser a opção C. E se o 238, que é o total das minas figurinhas,
for divisível por 7, o que é ser divisível, né? Der exato, não sobrar resto na divisão. Se isso acontecer, será a opção D. Então, a gente pode fazer o teste 1 por 1, ou a gente pode fazer a divisão e descobrir qual que dá a conta exata. Na resolução, aí se você conseguir colocar para mim a resolução, por favor. Na resolução, e se a gente fizer a opção de dividir todos eles, então, o 238 dividido por 4, ele vai sobrar resto. O 200, né, ele não deu uma divisão exata. Se sobra resto, a figurinha vai ter que ser... vai sobrar duas figurinhas, certo? O 238 dividido por 5 também vai. O 236 dividido por 6 e o 238 dividido por 7 é a única opção que vai dar exato. Então, a quantidade de figurinhas vai ser certinho nos montinhos. Também, a gente pode usar o critério de divisibilidade, né? Não precisaria fazer todas essas contas, sabendo que o divisível por 4, os dois últimos termos têm que terminar em 0 ou ser divisível por 4. O divisível por 5 tem que terminar em 5 ou em 0. O 238 não termina nem em 0 e nem em 5. Para ser divisível por 6, para dar uma conta exata quando for divisível por 6, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 2 e por 3. E se a gente somar o 2, o 3 e o 8, ele não vai ser divisível nem por 2 e nem por 3, porque 2 mais 3 mais 8 é 13. O 13 não tem nem na tabuada do 2 e não tem nem na tabuada do 3. Por isso que a opção é a letra D. Carol, quem colocou a letra D acertou. Perfeito, Ilana. Bastante gente colocou a alternativa D. Então, é legal, né? Essa resposta. Então, não pode sobrar figurinhas. Então, não pode ter resto. Os montinhos, eles têm que estar sempre com a mesma quantidade de figurinhas, certo? Perfeito. Perfeito. E se você não entendeu, coloca aí no chat pra gente que a gente tira as dúvidas, tá bom? Vamos para a questão 2. A questão 2, ela fala assim, ó, o ano de 1969 ficou marcado por ser uma data em que o homem pisou pela primeira vez na Lua. Em 2024, a NASA pretende levar a primeira mulher para a superfície da Lua. Aí tem a figura, né? Aí fala assim, dos números a seguir, qual é aquele que é divisor de 1969, foi quando o primeiro homem foi para a Lua, e 2024, que é o ano em que a primeira mulher vai à Lua, né? Então, nós temos essas duas datas e nós temos que descobrir qual que ela é o divisor. As alternativas, eu tenho a alternativa A, 4, alternativa B, 11, alternativa C, 23, alternativa D, 179. Carol, qual a opção dos nossos estudantes? Ilana, tem bastante gente no chat aqui dizendo que é a alternativa B de bola, mas também temos a alternativa A, tá? Então tem bastante gente participando, tem gente que está comemorando que acertou a questão anterior, falou que essa daí foi fácil e que agora está participando para responder a questão número 2, mas a maioria para a questão 2 respondeu a B e alguns responderam a alternativa A. E aí, qual que é a correta? Perfeito, Carol. A alternativa correta é a B11, né? A gente vai explicar por quê, que talvez as pessoas se equivocaram e colocaram a alternativa A, 4. Então, vamos lá para a resolução, por favor. Então, a gente tem o ano de 1969 e o ano de 2024. Se a gente tem algumas outras estratégias para fazer essa questão, né? Essa estratégia é pela fatoração. Então, a gente vai fatorar 1969 e o 2024. Aquele que for igual nos dois anos, né, nas duas datas, é ele que é. Então, a gente vai ver se vai sair o 4, o 11, o 23, o 179, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente tem que, quando a gente fizer essa fatoração, a gente tem que fazer pelos números primos, aquele que é só divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 1969, tem na tabuada do 2, ele termina em par? Não. Então, o 2 ele não vale. O 3 também não. O primo que vai ser divisível por 1969 é o 11.
E eu vou pegar 1969 dividir por 11, vai me dar 179. E vou fatorar de novo. 179 dividido por 11 vai dar 179. E aí eu vou guardar essa conta e vou fazer o 2024, que é o ano em que a mulher vai à Lua. O 2024 dá para dividir por 2, porque ele termina no número par. A metade de 2024 é 1012. E dá ainda por 2, porque ele termina em par. E a metade de 1012 é 506. 506 termina no número par? Termina. Então, ele vai ser divisível por 2 de novo. Então, 506 dividido por 2 vai dar 253. 253 vai dar para dividir por 2? Não vai dar. Porque ele não é um número primo. Ele não é um número par. 253 eu não consigo dividir por 2 e dar uma conta exata. Eu consigo dividir, mas ele não dá uma conta exata. Então, 253 não dá para dividir nem por 3, nem pelos próximos primos. O único que dá que vai dar uma conta exata é o 11. 253 dividido por 11 vai dar 23. E 23 dividido por 23 vai ser 1. Como que eu vou descobrir qual que é o divisor do 1969 e do 2024? É aquele que for igual, que se repetir nos 2 anos, no que o homem foi à Lua e no que a mulher ainda vai à Lua. E o número que é igual aos dois é o número 11. Então, a alternativa é a B. Provavelmente, quem colocou a alternativa A multiplicou 2 vezes 2, né? Do 2024, e aí acabou colocando a alternativa A. E quem colocou a alternativa C pegou só o 23, né? Que é o último número do 2024, o último que foi dividido. É isso aí, Carol. Espero que eles tenham entendido. Entenderam sim. Tem bastante gente comemorando no chat. Ai, acertei. Tem alguns falando, eu errei, não entendi. Mas essa é a oportunidade para você entender, para você fazer de novo e para você aprender, né? Não tem problema você ter errado. O importante é que você aprenda a fazer o correto, certo, Ilana? É isso mesmo, Carol. É isso mesmo, Carol. Errando que a pessoa aprende. Acho que é ótimo perceber o erro para não fazer de novo, né? E aí, na próxima, ele acertar. Vamos para a questão 3. A questão 3 fala da costureira. Uma costureira recebeu a encomenda para confeccionar conjuntos idênticos para uma loja. Para essa confecção, ela recebeu 2 fardos de tecido com medidas de 36 e 28 metros. De forma a não desperdiçar o material e para que todos os conjuntos confeccionados fiquem no mesmo padrão. A costureira precisa recortar os tecidos em peças de mesma medida. De que maneira estas sejam os maiores possíveis? Quantos metros terá cada peça de tecido? Alternativa A, 2 metros. Alternativa B, 4 metros. Alternativa C, 6 metros. E alternativa D, 7 metros. Para fazer essa questão, eu vou dar uma dica antes de falar qual alternativa vocês colocaram, porque aí eu dou a chance para quem não fez, tá aí fazendo, né, Carol, junto com a gente. Então, essa daí a gente pode achar o MDC, que é o máximo divisor comum de quanto? Dos 36 e dos 28 metros. Tem outras maneiras de fazer, em vez de achar o MDC. O MDC, quando a gente acha, a gente vai descobrir os divisíveis por 36 e os divisíveis por 28. O máximo divisível deles é a quantidade de metros. Também a gente pode decompor, né? E aí a gente vai descobrir qual que é que se repete nos dois. E é isso, vamos ver se eles acertaram. Carol, qual alternativa eles colocaram? Ilana, tem bastante gente respondendo a questão, disseram que é a alternativa B, tá? Mas também aparece gente que fala que é a alternativa A ou alternativa D. E eu queria que você falou em MDC, o que significa MDC? MDC é o máximo divisor comum. É qual que é divisível pelo número 36 e o máximo divisor por 28. O que repetir nesses dois números vai ser o MDC.
Tudo bem? Então, teve gente que colocou 4, teve gente que colocou 7, teve gente que colocou 2 metros. Então, vamos lá. Colocando a resolução, a gente tem dividir os fardos de 36 e 28 metros em peças de mesma medida, para que estas sejam as maiores possíveis, é preciso determinar o MDC. O MDC entre o 36 e o 28. Então, nós vamos decompor os números, certo? Dá para fazer de outras maneiras, mas a gente vai decompor o 36 e o 28. Dá para dividir por 2. Qual é a metade de 28? É 14. Qual é a metade de 36? É 18. E aí e dá para dividir por 2 ainda, os dois ao mesmo tempo? Sim, dá para dividir. Então, nós vamos pegar a metade de 14, que é 7, e a metade de 18, que é 9, certo? Aí, vai a metade de 14 dá 7, a de 18 dá 9, eu não consigo mais dividir por 2. Nessa terceira linha, se vocês observarem onde está branquinho, escrito em preto, eu não consigo mais dividir por 2. O próximo número primo que eu tenho é o número 3. O 7 divide 3? Não divide. Então, eu vou deixar o 7, eu vou copiar na linha de baixo o 7 e vou pegar o 9 e dividir por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, certo? E aí eu vou pôr o 3 embaixo do 9. Vou fazer de novo a divisão por 3, porque ainda dá o 3 ali, né? Então, vai ficar o 7 dividido por 3 eu copio e o 3 dividido por 3 dá 1. E aí, o próximo primo é o 5, né? E aí vem o 7. O 7 dividido por 7 vai dar 1 e o 1 eu copio. O que aparece nos dois ao mesmo tempo, no 28 e no 36, é os dois números 2 de cima. E aí eu vou fazer 2 vezes 2, onde está a flechinha em verde. Esses dois números é o que aparece na divisão dos dois, né? No máximo divisor deles. 2 vezes 2 é 4. Então, a alternativa correta é a B, 4 metros. Espero que eu tenha ajudado eles, Carol. Tá ótimo, Ilana. Acertaram, muitos acertaram, né? E vamos partir aí para a próxima questão, questão 4. Já estou ansiosa. Vamos para a próxima. Questão 4. Uma costureira recebeu a encomenda para confeccionar conjuntos idênticos para uma loja. Para essa confecção, ela recebeu 2 fardos de tecido com as mesmas medidas, 36 e 28. De forma a não desperdiçar e para que todos os tecidos, para todos os conjuntos confeccionados fiquem no mesmo padrão. A costureira precisa recortar os tecidos em peças de mesma medida. De que maneira essas peças sejam as maiores possíveis? Quantos conjuntos, né? Ela é bem parecida com a anterior, só que a pergunta é diferente. Então, vamos lá. A pergunta da anterior era o máximo divisor, né? Era os tecidos. E agora ela está perguntando quantos conjuntos ela vai fazer, né? Quantos conjuntos a costureira poderá confeccionar com os tecidos que recebeu? Alternativa A, 7 conjuntos. Alternativa B, 9 conjuntos. Alternativa C, 16 conjuntos. E alternativa D, 64 conjuntos. Carol, qual alternativa eles mais colocaram? Ilana, a alternativa mais escolhida foi a alternativa C, tá? Alguns responderam, vou falar o nome deles, ó, Gerson, Sofia, Giovanni, Sara, Karine, mas também teve gente que respondeu a alternativa D, como Matheus. Me conta aí, qual que é a correta? A alternativa C é a correta, e a alternativa D, provavelmente, eles somaram o 28 mais o 36, né? E aí deu o 64 e ele achou que a quantidade de conjuntos era a soma dos metros. E não é assim que se faz. Indo para a resolução, a gente tem que o MDC, como da anterior, a gente já tinha achado que era 4, e a gente vai pegar a soma do 36 mais o 28, que é a quantidade de metros, e dividir pelo 4, que a gente já tinha achado. Se a gente fizer essa conta, 64 dividido por 4, a gente tem que dar os 16 conjuntos. Então, a resposta certa é 16 conjuntos a C. 64 dividido por 4 para dar os 16 conjuntos. É isso aí, Carol. Vamos para a próxima. Questão 5.
Um anúncio oficial nos meios de comunicação afirmou que no próximo mês a conta de energia elétrica terá um aumento de 10%, provocado pelas estiagens do período. Se a conta de luz de uma residência no mês atual foi de R$ 80, e supondo que o consumo de energia desta mantém-se igual ao próximo mês, qual será o valor da nova conta? Alternativa A, R$ 8. Alternativa B, R$ 72. Alternativa C, R$ 88. E alternativa D, R$ 90. Carol, eu vou só dar uma dica. Posso dar uma dica, será? Essa questão, como ele fala que a próxima conta vai se manter os 80 e somar 10%, ela não pode ser nem a alternativa A e nem a alternativa B, porque ela tem que ser maior que 80, que já é o preço fixo dela, né? O preço que já vai acontecer nos próximos meses, e ela vai ter um aumento de 10%. É isso aí, Carol. Quais são as opções dos nossos alunos? Nossa, Ilana, muita gente respondeu antes de você dar a dica, viu? Então, bastante gente respondeu a alternativa C, claro, mas teve bastante gente que respondeu a também, que eu acho que a pessoa acabou esquecendo de fazer alguma soma aí. Então, a pessoa acabou respondendo antes de você dar a dica. Então, vale a pena conferir aí a resolução para a gente ver onde que a gente errou. É isso mesmo, Carol. A gente vai dar a resolução para a pessoa não se equivocar de novo, né? Então, vamos lá para o slide da resolução, por favor. Então, a gente tem 80, que é o preço da conta, fechado, certo? E nós vamos dividir ele em 10 partezinhas. Por que essas 10 partezinhas? É os 10%, certo? Se eu pegar o 80 e dividir em 10, vai ter R$ 8 em cada partezinha dessas 10, certo? Então, esses R$ 8 é o meu aumento de 80 na conta fechada. Provavelmente, a pessoa que colocou a alternativa A, ela não fez a soma dos 80. E aí, ela viu que tinha 8 na alternativa e já optou diretamente por ela. Mas, ela precisava somar com o valor, como diz o enunciado, né? Que a conta vai se manter com R$ 80. Então, ele precisava somar o 80 mais o 8. É isso aí, Carol, a alternativa C. Tá, olha só, Ilana, você me disse que era só dividir o 80 por 10, quando era 10%. Se eu precisar de 20%, então, 30, 40, eu vou dividindo para 20, eu vou dividindo por 20 e assim sucessivamente, é isso? Sim, Carol, sim, a gente tem várias maneiras de fazer porcentagem, né? Essa maneira é o que o 7º ano agora está tendo. Então, sim, depende da porcentagem, a gente vai dividir em partezinhas para ele descobrir quantas partezinhas para ele fazer esse aumento, para ele somar. É isso aí. Vamos para a próxima questão. Questão 6. Questão 6 fala assim, ó. Priscila aproveitou uma sexta-feira de promoção geral no comércio para comprar uma televisão. Essa televisão custava R$ 2.000 e ela seria vendida, depois da promoção, R$ 1.500. Qual o desconto aproximado em porcentagem que ela conseguiu? Então, é assim, ó, eu tenho uma televisão, o preço sem a promoção é R$ 2.000 e o preço com a promoção é R$ 1.500. Em reais, isso é simples achar, eu acho que todos vocês do 7º ano conseguiriam, mas eu não quero saber em reais, eu preciso saber em porcentagem. Vamos lá, alternativa A, 5% de desconto, alternativa B, 25% de desconto, alternativa C, 33% de desconto e alternativa D, 75% de desconto. Qual será que nossos estudantes colocaram, Carol? Ilana, colocaram muitas alternativas A, tá? Mas também colocaram a alternativa D. Eu acredito que muita gente fez a conta de cabeça, né? E pode ter se confundido aí entre desconto e valor cheio da televisão após o desconto, né? E aí, alternativa B, alternativa D ou nenhuma delas? Sim, Carol, é a alternativa B, 25%, né?
Então, o desconto seria de 25%. Nós vamos explicar como que se fez. Talvez quem colocou 75% fez a diferença do 100% menos os 75%, né? Menos os 25% que ele achou para achar os 75%. Provavelmente fez isso. Vamos lá para a correção, por favor. Então, a gente tem o preço fechado dela, antes da promoção, é R$2.000, certo? Com a promoção, é 1.500. Se eu fizer essa continha de menos 2.000 menos 1.500, eu vou ter R$500. Então, o desconto seria de R$500. É um desconto bom, certo? Só que eu preciso descobrir quanto que é esses R$500 em porcentagem. Então, eu vou pegar o 500 e vou fazer uma fração. 500 sobre 2.000, né? 500 de 2.000. Se eu fizer essa continha, colocar e dividir em cima e embaixo por 500, eu vou ter 1 sobre 4. Eu vou ter 1/4 de desconto. Ou se a gente fizer 500 mais 500 mais 500, aí a gente vai chegar nos 2.000, que também dá a conta fechada, né? Dá o preço da televisão antes da promoção. Então, a gente vai pegar esse 1/4 e transformar em porcentagem, porque eu não tenho alternativa de 1/4, né? Então, 1/4 transformando, né, colocando em porcentagem, a gente tem que é 25%. É isso aí, Carol. Quem colocou a alternativa B tá de parabéns, e quem colocou as outras, eu acho que não vai errar de novo. Tá certo, parabéns aí para quem acertou. E quem não acertou, que eu tô vendo aqui no chat dizendo, olha, eu errei, não tem problema, tá? A gente vai aprendendo com os nossos erros e assim a gente vai seguindo a nossa resolução da prova. Vamos para a próxima, Ilana? É isso aí, vamos para a questão 7. A questão 7 é uma questão mais elaborada, né? Uma questão que a gente tem que pensar, então vamos ler atentamente essa questão. Observe as seguintes situações e a sua representação em linguagem matemática. 1. A opção 1, né? Desculpe, a situação 1. Dois números x e y são tais: 2x mais y é igual a 6 e x menos y é igual a 3. Isso é um sistema linear da função do primeiro grau. Vamos ler todas e depois vamos ver o que acontece. Opção 2, situação 2. O preço de y de um produto que está relacionado à quantidade de x em quilos desse produto somado a R$2 é dado pela fórmula y igual a x mais 2. Situação 3. Em uma loja, o preço das calças Y é R$30 e ao comprar 5 camisas com preço X, é 3. X e 3 calças Y, o total foi de 240. Então, eu tenho essa equação 5x mais 3y igual a 240. E a situação 4, representando o número em segundos por x, os corpos em queda livre na Terra deslocam-se de y metros, seguindo a expressão y é igual a 5x². Então, a gente tem 4 situações que envolvem x e y, certo? Vamos lá. Dentre essas situações, aquelas que x e y assumem os papéis de variáveis são... Então, é assim, variáveis é quando um depende do outro. Incógnita é quando ninguém depende de ninguém. Então, vamos lá. A situação 1. Dois números x e y são tais que 2x mais y é igual a 6 e x menos y é igual a 3. O y depende do x? Não depende. Então, essa situação, eles são incógnitas, eles não são variáveis. Então, na situação 1, elas são incógnitas. É o x pelo x e o y pelo y. Vamos para a situação 2. A situação 2, os preços de x de um produto que está relacionado a... Desculpe, o preço y de um produto que está relacionado à quantidade de x. Aí, só de ler essa frasezinha, a gente vê que um depende do outro. Então, ele é uma variável. Então, a situação 2 é uma variável. Vamos guardar ela e ver qual que é a alternativa. A 3, em uma loja, o preço de calça Y é R$30. Se 5 camisas com X
e 3 calças, dá um total de 240. Vocês acham que isso varia ou não varia? Que é só uma incógnita? Fica aí, depois eu vou querer saber quais as alternativas. Na situação 4, ele fala assim, que os corpos em queda livre deslocam-se Y metros, relacionado com o X. Isso é incógnita ou variável? Então, dentre essas 4 situações, quais assumem o papel de variável, não incógnita, quando uma depende da outra? Carol, qual a alternativa? Ilana, essa daí é difícil, hein? Mas tem bastante gente respondendo a alternativa C e alguns também colocaram a alternativa A, tá? Vamos correr um pouquinho com a nossa aula agora, porque a gente já é 9h34 pelo meu relógio, daqui a pouco a gente termina, e eu tô ansiosa aí, porque eu achei essa questão aí um pouquinho difícil. Então, indo para o slide da resolução, a gente tem a situação 1, assume o papel de incógnita, como eu falei, né? A situação 2, assume o papel de variável. A situação 3, assim, assume o papel de incógnita. E a situação 4, assume o papel de variável. Então, as que assumem o papel de variável é a 2 e a 4, a alternativa C. É isso aí, Carol. Vamos para a próxima. Questão 8. Na questão 8, observe as 2 situações a seguir. Situação 1. Um veículo está fazendo um movimento circular e a letra X representa a medida do ângulo formado desde a partida do veículo. Na situação 2, a letra X representa a medida do ângulo de um dos vértices do triângulo. Então, a gente tem o triângulo aí com 90 graus, 60 graus e o X. E na situação 1, a gente tem o carro fazendo um movimento circular. Vamos para as alternativas. O X representa a incógnita nas 2 situações, a variável nas 2 situações, a incógnita na primeira e a variável na segunda, a variável na primeira e a incógnita na segunda. Então, ela depende ou não depende, né, Carol? Vamos ver o que eles estão colocando aí. A, B, C ou D? Ilana, tá bem diversificado aqui essa. Essa daqui eu não tenho como te dizer a mais votada, tá? Teve gente que colocou A, tem gente que colocou B, tem gente que colocou C, D. Então, essa aqui tá bem disputada qual é a resposta. Me diz aí qual é a resposta. Então, vamos lá. Essa daqui, a situação, se voltar lá por favor, para a resolução, a gente tem a situação, a primeira situação, né, quando o veículo está fazendo um movimento circular e a letra X representa a medida do ângulo formado desde a partida do veículo, ele assume um papel de variável. Então, na situação 1, ele assume o papel de variável. E na situação 2, aí, olha, podem observar o triângulo. A letra X representa a medida do ângulo de um dos vértices. Então, ali no cantinho, né, ali tá escrito X, 90 e 60. Esse X, associado à figura com os outros 2 ângulos, ele assume o papel de incógnita. Então, a gente tem variável na situação 1 e incógnita na situação 2. Então, a alternativa correta é a D, variável na primeira e incógnita na segunda. É isso aí, Carol. Perfeito, Ilana. Tem gente pedindo aqui no chat para a gente dizer qual é a resposta da 7. A 7, se eu não me engano, é a resposta C. É isso, Ilana? Exatamente. A 7 é a 2, que assume papel de variável, e a situação 4 também, que assume papel de variável. Alternativa C. Perfeito, Ilana. Como a gente já está terminando a nossa aula de hoje, a nossa resolução aqui, eu queria deixar o meu recado para vocês que fizeram, para vocês que não tiveram oportunidade de fazer, façam a prova e que sejam, eu costumo dizer, honestos com vocês mesmos, né? E não ficarem presos a um gabarito somente, tá? Então, o importante é como foi feita a resolução, o passo a passo, se eu aprendi ou se eu não aprendi, se eu aprendi
aprendi, ótimo. Se eu não aprendi, não tem problema, porque essa é a nossa oportunidade para aprender, tá bom? Aí eu queria que a Ilana também deixasse o recadinho dela e a gente se despedisse. Eu fico por aqui e agradeço a oportunidade, espero vocês numa próxima. É isso aí, Carol. É isso aí, tudo que você falou, não ficar preso ao gabarito, à resposta correta, e sim como você fez, como você chegou na resposta, eu acho que é o mais importante, né? Por último é o gabarito, não menos importante também, ele tem o seu significado. Nesse momento a gente está tentando explicar como se faz, né? Como que a gente chega no resultado, ou por que que a gente não chegou naquele e se confundiu e teve duas escolhas e ficou em dúvida entre uma e outra. Então, nesse momento, a gente está fazendo esse trabalho. Nós vamos voltar aqui com a questão 9 a 16, daqui uns 5 minutinhos a gente vai fazer um intervalo e aí a gente termina de fazer a correção comentada da AP do primeiro bimestre do 7º ano. Se vocês ficaram com alguma dúvida no comecinho, nessas de 1 a 8, vocês colocam no chat, se vocês entenderam. Por favor, peça ao professor de vocês, que está lá mais próximo de vocês, ajudar nas dúvidas ou nos questionamentos. Vocês peçam e eles, eu acho que estarão lá à disposição, tá bom? Qualquer coisa, nós estamos aí. Né, as questões da AP, do 7º ano. Comigo está aqui a professora Ilana, que vai resolver com vocês. E eu vou estar aqui acompanhando vocês no chat, tá? Então, eu espero que vocês, assim que ela for lendo a questão, vocês podem ir colocando qual a alternativa correta de vocês no chat, que eu estou acompanhando, e ela vai explicando logo em seguida qual é a resposta certa, como fazer essa resolução. Não é isso, professora Ilana? Bom dia, nós estamos aqui de volta com a correção comentada da AP e nós vamos resolver a questão 9 a 16. Então, se vocês estiverem com a AP na mão, seria bom vocês já estarem escrevendo nela ou fazendo algum comentário, e aí vocês passam no chat. Se eu estiver indo rápido demais ou se eu estiver indo devagar demais, vocês coloquem aí no chat, toda sugestão é bem-vinda. Então, eu vou fazer igual da aula passada, eu vou ler o enunciado, ver pedir para a Carol me falar qual que é a alternativa que vocês, a opção que vocês colocaram, e depois eu volto para a correção, tá bom? Então, vamos lá, questão 9. Questão 9 fala assim, ó, no triângulo ABC, mostrado abaixo, qual a medida do ângulo A? Então, o ângulo A, ele está representado pela letrinha aí, D. Vocês conseguem ver que está em branquinho ali dentro do triângulo. Tem o vértice B e o C, 55 graus e 83 graus, certo? Alternativa A, 28 graus. Alternativa B, 42 graus. Alternativa C, 138 graus. Alternativa D, 222 graus. Então, para eu resolver essa questão, eu vou ter que, para descobrir o valor de D, né, eu preciso saber a soma dos ângulos internos. Como que eu faço para descobrir quem está ali dentro? Qual que é aquele ângulo ali? Carol, qual a opção dos nossos estudantes? Ilana, já tem bastante gente participando no chat, tem gente já se adiantando com algumas das próximas questões, mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar só a questão que a professora estiver lendo agora, tá bom? Então, agora no chat a maioria está dizendo alternativa B, mas tem bastante gente falando da alternativa C também. Você sabe me dizer aí, Ilana, qual é a correta? A C, 138 graus, e a B, 42 graus. Então, vamos lá. A alternativa correta é a B, 42 graus. Indo para a correção, no slide da correção, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, esses três ângulos, se eu somar, obrigatoriamente tem que dar o valor de 180 graus. Então, a gente representa o D, que é o do vértice A, mais o 55 do vértice B
e o 83 do vértice C, somando eles, vai ser igual a 180. Aí eu vou ter que achar o valor de D. Quem colocou a alternativa C, 138, com certeza, ou provavelmente, somou 55 mais o 83, que deu 138. E aí ele achou que 138 já nas alternativas e optou por ela. Mas eu tenho que fazer esse 138 menos 180, para eu poder descobrir quanto que é o valor do meu ângulo D. 180 menos 138 vai ser o 42. 42 graus é o valor do ângulo D no vértice A. É isso aí, Carol. Espero que eu tenha ajudado eles. Sim, claro. Ajudou sim. Bastante gente respondeu a correta. E tem o pessoal já comemorando aqui no site, no chat. Muito bem. Vamos para a questão 10. A questão 10, ela fala assim: na figura a seguir, o fato da reta R ser paralela a AC. Então, vocês estão enxergando ali AC, que é aquele lado do triângulo, ele é paralelo à reta R. Permite afirmar que os ângulos alfa' mais gama' são congruentes, respectivamente, a alfa e a gama. Dessa forma, pode-se afirmar. Então, alfa, beta e gama são letras do alfabeto grego, né, que a gente representa os ângulos. Então, a alternativa A, alfa mais beta mais gama é 90 graus. Alternativa B, alfa mais beta mais gama é 180 graus. C, alfa mais beta mais gama é 2 beta. D, alfa mais beta mais gama é 3 beta. Então, como que a gente vai fazer essa? Eu posso dar umas dicas, né? Pelos ângulos alternos internos, a gente consegue, pelo total do valor do triângulo, dos ângulos do triângulo. Vamos lá, qual alternativa eles mais colocaram, Carol? Ilana, vou falar aqui. Tem uma divisão, tá? Entre a alternativa A e B, mas é lógico que a B aparece com uma maior frequência. Então, ó, quem colocou a A? O João Vitor, o Daniel, a Maria. Alternativa B, o Cauã, a Larissa, a Ana Júlia, a Bianca. E aí, qual que é a alternativa correta? Muito bem, a Larissa, a Bianca, elas acertaram, sim, é a alternativa B. Muitos outros também colocaram a alternativa B, né? Então, a gente vai para o slide da resolução, para a gente ver como que faz. Então, na figura, observando a figura, né, que está lá no primeiro, o ângulo alfa e beta, eles são congruentes ao alfa' e o alfa e o gama, eles são congruentes ao alfa' e o gama'. Então, a gente pode escrever, né, pelos ângulos alternos internos, que alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra B, 180 graus, a soma deles. Isso aí, vamos para a próxima questão, 11. Puta merda. Questão 11. Para saber exatamente a temperatura num determinado momento do dia, utiliza-se geralmente um termômetro. Neste caso, a unidade de medida será A, metro cúbico, B, miligrama, C, graus centígrados e D, milímetro. Então, vamos lá. Para a gente descobrir essa alternativa, então a gente, geralmente, quando a gente tem milímetro, ou miligrama, ou metro cúbico, será que tá no termômetro essa medida? Carol, qual a alternativa que eles mais colocaram? Ilana, acho que essa daí é bem fácil, tá? Então, todo mundo colocou a alternativa C, todo mundo, acho que tem um termômetro, já viu um termômetro, né? Então, muita gente colocando a alternativa C.
Mas antes de você me passar a resposta, eu só queria fazer uma correção para a questão número 5 da aula anterior, tá? Que dividia, que era sobre porcentagem e fazia divisão por 10, tá? E até perguntei para você, e aí, se eu dividir por 20, pode? Mas a gente está errado, tá, gente? Então, só fazendo uma retificação aí, então, a gente só, o 80, se a gente, o R$ 80, se a gente quiser saber 10%, então a gente divide por 10, tá bom? Aquele comentário que eu fiz, desconsiderem. Então, fica aí a minha correção para a questão número 5. E agora a gente pode falar, e aí eles acertaram? É o centígrado? É a questão, é a alternativa C, Ilana? Isso mesmo, Carol. Se der tempo, a gente volta naquela questão, tá? Da porcentagem. A gente faz ela de novo e retifica o erro, o equívoco, enfim. Sim, é a alternativa C, 100 graus centígrados. Graus centígrados a medida do termômetro. Vamos para a questão 12. A questão 12, nos noticiários sobre os índices de chuva, que é o índice pluviométrico, geralmente é informado um valor em milímetros. Por exemplo, amanhã em São Paulo deve chover 2 milímetros. O índice pluviométrico indica qual a altura da lâmina d'água que se acumula em uma superfície de 1 metro quadrado. Nesse sentido, o índice pluviométrico é a medida de massa, comprimento, área e volume. Então, a gente tem que pensar, quando cai a chuva é medida em quê, né? Se ela ela tem massa, ela tem comprimento, ela tem área, ela tem volume. A água da chuva, ela tem que tipo de medida? Carol, qual a alternativa mais indicada? Ilana, a mais indicada é a alternativa D de dado, tá? Mas também aparece a alternativa B de bola. Eu acredito que todo mundo já viu na televisão, quando aparece a previsão do tempo lá, que fala da quantidade de chuva. Então, a gente pode lembrar um pouquinho dessa parte do nosso cotidiano. É isso? E aí, a alternativa D de dado ou B de bola? Isso mesmo, quando a gente vê nos noticiários o pessoal falando da chuva, o volume da chuva, então a chuva, a medida é em volume. Se a gente for para a correção comentada, a gente tem que a área dada é em metros quadrados, a altura é em milímetros, né? Então, a água da chuva, ela é medida, o índice, né, pluviométrico é em volume. Na correção, por favor, o slide da correção. Isso. O volume é em metros cúbicos. Então, a chuva, o índice pluviométrico, né, é um índice de volume, tá? A medida dele é volume. Então, é a alternativa D. Vamos para a próxima. A questão 13. A questão 13, observe o quadrilátero a seguir. Em relação aos ângulos assinalados, é correto afirmar: A. O ângulo alfa, que está ali em cima do A, ele é agudo, o B é reto e o C é obtuso. B. O A é reto, o ângulo B é agudo e o ângulo C é obtuso. A C. O ângulo A é reto, o B é obtuso e o C é agudo. Na D, o A é obtuso, o B é reto e o C é agudo. Tá bom? Então, a gente tem essas 3 alternativas. A gente tem que saber o que é o ângulo reto, o que é o ângulo agudo e o que é o ângulo obtuso. Tá bom? Então, vamos lá. Qual a opção que eles colocaram, Carol? Ilana, a maioria dessa vez acertou. Eu acho que eles estão bem familiarizados, né, com essas figuras, o que é ângulo reto, o que é obtuso, o que é agudo. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho qual a diferença entre eles, e a maioria colocou a alternativa C,
Um ou outro chutou a alternativa B, mas a maioria colocou a alternativa C. E aí, qual a resposta? É isso mesmo, Carol. É a alternativa C, tá? O ângulo A é um ângulo reto. O ângulo A, se vocês observarem aí na figura, ele mede 90 graus, né? Ele faz aí a ligação de 90 graus. O ângulo B é o ângulo obtuso, quando o ângulo é maior que 90 graus. Então, se a gente perceber pela figura, o ângulo que está na quina do A, ali no cantinho do A, ele é menorzinho que o do B, né? O do B, ele indica um maior. Então, o B é maior que 90 graus, tá bom? O C é o ângulo agudo. Por que que é agudo? Porque ele tem uma medida menor que 90 graus, né? Então, ele é um ângulo agudo. Então, a gente tem o A, um ângulo reto, o B, um ângulo obtuso e o C, um ângulo agudo. É isso aí, Carol, é a alternativa que a maioria colocou. Perfeito, Ilana. Então, vamos para a próxima questão, questão número 14. Lembrando que se a gente, agora já são 10 horas, se a gente tiver um tempinho no final, a gente refaz a questão 5, tá? Que a gente ficou em dúvida, e a gente passa o gabarito para vocês, certo? Vamos lá para a questão 14, então, Ilana? Isso mesmo, Carol. Isso mesmo. Nós vamos repassar, né, algumas questões que eles pediram, que deu dúvida, passaremos o gabarito também. Questão 14. Na figura a seguir, qual a porcentagem da área pintada de cinza? Então, a gente tem 10 quadradinhos em cima, 10 quadradinhos embaixo. Então, a gente tem 20 quadradinhos e só 4 estão pintados. 2 em cima e 2 embaixo, tá bom? Alternativa A, 4%. Alternativa B, 20%. Alternativa C, 25%. E alternativa D, 40%. Então, qual dessas alternativas indica a porcentagem da área pintada? Sabendo que o total de figurinhas, de quadradinhos é 20 e somente 4 estão pintados. Carol, qual a opção dos nossos estudantes? Ilana, tem bastante gente falando da alternativa A e da alternativa B. A maioria coloca a alternativa B, mas tem bastante gente colocando a alternativa A também. E aí, vamos tirar essa dúvida? É A ou é B? A alternativa correta é a B, 20%. Então, se a gente for para a resolução, a gente tem um total de 20 quadradinhos e 4 estão pintados em cinza. Se o total, então eu tenho 4 sobre 20, que é 1/5. 1/5 é 20%. Então eu tenho a alternativa B, 20%. Provavelmente quem colocou a A, 4%, ele deve ter somado os quadradinhos e colocado a porcentagem. Então, na alternativa A, provavelmente ele só somou os quadradinhos e colocou como valor porcento. Então, ele se equivocou, ele se confundiu na hora dessa alternativa. Vamos para a próxima questão. Questão 15. A decomposição em fatores primo do número 240 é... Para fazer a decomposição, a gente precisa tirar, né, os primos, a gente vai fazer a divisão dos primos, então nós vamos colocar o 240 e dividir por 2. 240 dividido por 2, a metade de 240 é 120, certo? 120 dá para dividir por 2? Sim, a metade de 120 é 60. Ainda conseguimos dividir por 2? Sim, a metade de 60 é 30. Aí 30 ainda consegue dividir por 2? Sim. A metade de 30 é 15. 15 a gente consegue dividir por 2? 15 a gente não consegue dividir por 2. 15 a gente consegue dividir por 3. Por que que eu falo isso? Na tabuada do 3, ele aparece 15 quantas vezes, né? Então, 15 dividido por 3 é 5.
5 eu consigo dividir por 3? Não consigo dividir por 3. 5 eu consigo dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. Só que ele quer que eu coloque isso em decomposição de fatores primos. Para eu colocar em decomposição de fatores primos, eu preciso escrever em forma de produto. Para eu escrever isso em forma de produto, eu vou ver quantas vezes o número 2 se repetiu, quantas vezes o número 3 se repetiu e quantas vezes o número 5 se repetiu. Então, o número 2 se repetiu 4 vezes, o número 3 não se repetiu e o número 5 não se repetiu. Então, 2 elevado à quarta, porque foi 4 vezes que ele repetiu, vezes 3 elevado à primeira, ou não precisa colocar nada, que é 3, vezes 5 elevado à primeira, que repetiu só uma vez, ele só foi ele. Então, 2 à quarta vezes 3 vezes 5 é a alternativa D. 2 à quarta vezes 3 vezes 5. Carol, eles colocaram essa alternativa? Então, Ilana, quase todos colocaram a alternativa D, tá? E teve gente escrevendo no chat também que tinha colocado a alternativa B de bola, que tinha colocado a A, e depois da sua explicação já trocou a alternativa e já colocou a correta, tá? Então, as pessoas estão resolvendo aí junto com você a prova também. Muito bom, é isso mesmo, acho que esse é o intuito, né, deles estarem resolvendo, deles estarem percebendo, né, o equívoco. Então, vamos lá, para a questão 16, lembrando que se vocês tiverem a prova a AP na mão, vocês podem estarem resolvendo com ela mesmo, se vocês não tiverem com ela, pode resolver numa folha de caderno, se tiver alguma dúvida, depois converse com o professor de vocês, né? Então, vamos lá, questão 16. O valor da expressão numérica 13,47 mais 5,23 menos 9,1 Então, quanto que vale essa expressão? Então, eu tenho que fazer a operação de mais e de menos, né? Então, a alternativa A, 9,60. Alternativa B, 18,60. Alternativa D, 18,70. Alternativa D, 27,80. Então, qual dessas alternativas ela resulta no valor dessa expressão numérica? Então, ela não tem produto, então ela não existe prioridade. Se eu quiser fazer a soma ou se eu quiser fazer a subtração primeiro, ela não tem, né? Então, vamos lá. Mais ou menos. Então, vamos lá. 13,47 mais 5,23 menos 9,1. Carol, qual a alternativa? Ilana, essa aí eu acho que é fácil. Todo mundo respondeu a alternativa A, tá? Essa tá todo mundo. E tem bastante gente pedindo também para a gente passar o gabarito, tá? Como a gente já está finalizando a questão 16, e agora são 10h07 no meu relógio, a gente ainda tem um tempinho, a gente vai passar o gabarito logo após, e aí depois a gente refaz as questões que ficaram com dúvida e alguma outra que vocês podem me pedir aí no chat, né? Que eu já vi que tem gente pedindo a 11, a 13, então se der tempo a gente refaz, tá bom? E aí, qual que é a resposta então, Ilana? Por aqui todo mundo colocou a alternativa A. Isso mesmo, é 9,60, é a alternativa A, né? Então, a gente faz a soma e depois a gente faz a subtração. Então, 13,47 mais 5,23 vai dar 18,70. 18,70 menos 9,1 vai dar 9,60, que é a alternativa A, tá bom? Vamos para o gabarito, né? Conforme eles estão pedindo aí. Então, o gabarito do 7º ano. Questão 1, alternativa D. Questão 2, alternativa B. Questão 3, alternativa B. Questão 4, alternativa C. Questão 5, alternativa C. Questão 6, alternativa B. Questão 7, alternativa C. Questão 8, alternativa D. Questão 9, alternativa B.
questão 10, alternativa B, questão 11, alternativa C, questão 12, alternativa D, questão 13, alternativa C, questão 14, alternativa B, questão 15, D e 16, A. Perfeito, Ilana. Bastante gente pedindo, tá? Tem bastante gente colocando aí no chat também. Tem que conferir se está certinho. Vocês podem printar, né? Porque teve gente que falou, repete, repete. Tem bastante gente escrevendo, né? Repete o gabarito, mas o gabarito não é tão importante, né? A resolução é bem mais importante. Então, eu queria pedir para a Ilana, agora que a gente já passou, para a gente refazer algumas questões que restaram dúvidas, né? Lá da primeira aula e agora da segunda aula. Então, coloquem aí no chat o que vocês ainda, o que restou dúvida, tá? Algumas a gente pode resolver, outras o próprio professor de vocês pode auxiliar, tá bom? Então, vamos voltar lá na questão 5, Ilana, da primeira parte da aula, que foi onde a gente teve um probleminha, e a gente restou dúvidas aí, então a gente refaz a questão e aí fica valendo essa, tudo bem? Então, vamos na questão 5. A questão 5, ela não está, ela é 88 mesmo, né? A conta de luz, ela vai ser 88. Talvez no comentário a gente se equivocou, né? Porque eu vou ler a questão, a gente vai refazer ela, então vamos lá. Um anúncio oficial nos meios de comunicação afirmou que no próximo mês a conta de energia terá um aumento de 10% provocada pela estiagem do período. Se a conta de luz de uma residência no mês atual foi de R$ 80, e supondo que o consumo de energia desta mantém-se igual ao próximo mês, qual será o valor da nova conta de luz? Então, alternativa A, 8. Alternativa B, 72. Alternativa C, 88. Alternativa D, 90. Então, a conta de luz, ela vai se manter no valor de R$ 80. A alternativa A não poderia ser e a alternativa B também não poderia ser. Porque como ela vai se manter com R$ 80 e vai ter um aumento de 10%, então ela não poderia ser nem o 8, nem o 72. Indo para a resolução, como que a gente resolve, né? Então a gente tem R$ 80, que é o valor da conta nos 2 meses, né? Esse que está aqui e no próximo, né? Então, se a gente pegar 80 e dividir ele em 10 partezinhas iguais, a gente tem R$ 8, certo? Se a gente transformar em reais. Então, por que eu estou dividindo por 10? Porque o enunciado me indicou 10%, certo? Então, R$ 80 dividido em 10 partes, R$ 8. Então, 10% de 80 resulta R$ 8. Então, esses R$ 8, eles estão aí, certo? Só que a conta, ela vai ter o valor fixo de 80. Então, eu tenho o 80 mais esses R$ 8, que vai me dar o 88, que é a alternativa C, certo? O comentário que a gente se equivocou foi esse. Então, a alternativa C, R$ 88, certo? Vamos para a próxima. Carol, tem alguma outra com dúvida? Então, Ilana, então agora tá tudo certo, então, questão 5 resolvida. Ó, tem bastante gente pedindo muitas questões da aula passada, muitas questões dessa aula, tá? Deixa eu falar o nome aqui, porque eles estão me pedindo para falar o nome deles também, ó, de participação. A Mariana pede para repetir, a Jennifer, a Anelisa, a Marília, a Maria Eduarda, a Marina, o Vitor. O Gabriel Santos falou assim, eu acertei todas, viu? Então, assim, dessa aula, eu acredito que a mais votada foi a questão 9, tá? Logo a primeira. Talvez alguém tenha perdido o início. Vamos refazer a 9 rapidinho? Já são 10 e 13, né? Vamos refazer a questão 9? Sim, vamos refazer a questão 9, tá bom? Se ele puder colocar 9 na tela. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Desculpe, no triângulo ABC, mostrado abaixo, qual a medida do ângulo D?
Então, o ângulo D está no vértice A, o ângulo B está no... os 55 graus está no vértice B e o 83 graus está no vértice C, certo? E ele quer saber qual que é o ângulo D, essa letrinha aí. A, 28 graus, B, 42 graus, C, 138 graus e D, 222 graus. A maioria lá tinha colocado B, mas tinha bastante gente que colocou C, 138. Talvez quem tenha colocado C tenha somado o 83 mais o 55. E isso não é, talvez ele tenha se confundido, porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Então, eu preciso fazer 83 mais 55 mais o D, que é o valor que eu quero achar, igual a 180. Se a gente colocar o slide da resolução, eu tenho que D mais 83 mais 55 é 180. Se eu somar 83 mais 55, 138. D mais 138 é igual a 180. D é igual a 180 menos 138. 180 menos 138 é 42. Então, 42 graus. Então, 180 menos 138 é 42 graus. É isso aí, Carol, a alternativa B da questão 9. Perfeito. Tem a segunda mais votada aqui, né? Tem bastante gente pedindo para eu falar o nome, tá? Eu vou falar o nome de alguns, gente. São muitos de vocês pedindo para falar o nome, mas a segunda alternativa a segunda questão, desculpe, mais votada é a questão 10 para a gente refazer. Vamos refazer a 10 então, Ilana? Vamos refazer a 10. Coloca a 10 para mim, por favor, na tela. A questão 10. Na figura a seguir, o fato da reta R ser paralela a C permite afirmar que os ângulos alfa' e gama' são congruentes, respectivamente a alfa e a beta. A alfa e a gama. Dessa forma, pode-se afirmar que, alternativa A, alfa mais beta mais gama é igual a 90 graus. B, alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. C, alfa mais beta mais gama é igual a 2 beta. D, alfa mais beta mais gama é igual a 3 betas. 3 beta. Então, quando a gente resolve essa questão, a gente tem que lembrar dos ângulos alternos internos, tá bom? E vale lembrar que a soma deles é 180 graus. E aí, no slide da resolução, a gente coloca que os ângulos alfa e gama são congruentes. O que são congruentes, né? Eles são iguais. E alfa', eles são iguais a alfa' e gama'. E pode-se escrever alfa mais beta mais gama igual a 180 graus. Então, a soma dos três dá 180 graus. É isso aí, Carol. Perfeito, Ilana. Agora a próxima votada aqui, eles estão quase pedindo para refazer todas, tá? Enquanto a gente tiver tempo, a gente vai fazendo, tá bom? Então, a gente já refez a 5, a 9, a 10. Agora eles estão pedindo para fazer a 11 ou a 13. Qual você acha mais difícil aí, Ilana, que o pessoal teve dúvida? Qual que você sugere para a gente refazer, a 11 ou a 13? Eu acho que dá tempo de fazer as duas aí. Então, a 11 é do grau Celsius, né? Isso. E a 13 é dos ângulos obtusos. Vamos para o grau Celsius, depois a gente vai, né? Então, Tudo bem. a gente, tá bom? Então, como essa eu acho mais simples, então vamos lá. Para saber exatamente a temperatura num determinado momento do dia, utiliza-se o termômetro. Né? E nesses momentos que a gente está vivendo, a gente está usando bastante o termômetro, né? Em todo lugar que a gente vai, eles estão medindo a nossa temperatura. Neste caso, a unidade de medida utilizada será... Então, quando eles medem a nossa temperatura, será em metros cúbicos, será em miligramas, será em graus Celsius ou será em milímetros? O que vocês acham quando eles medem a nossa temperatura?
A nossa temperatura é dada em milímetros, em miligramas, em metros cúbicos ou em graus Celsius. Então, a nossa temperatura é dada em graus Celsius, é a temperatura do nosso corpo, tá bom? Então, é a alternativa C. Será que dá tempo para fazer a 13? Acho que dá, né? Acho que temos uns minutinhos ainda, dá para fazer a 13 também, Ilana. Então, vamos fazer a 13, para não ficar dúvida, e pedindo, se tiver dúvida, e se a gente não conseguir resolver todas, por favor, peçam ao professor, eu acho, o professor de matemática de vocês, ele estará lá para tirar as dúvidas, tá bom? Questão 13, observe o quadrilátero a seguir. Em relação aos ângulos assinalados, é correto afirmar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, vamos lá. O ângulo A é um ângulo reto. O ângulo B, ele é um ângulo maior que o A. Então, ele é um ângulo obtuso. E o C, ele é menor que o A, que é 90, menor que o B já é menor que o A. Então, ele é um ângulo agudo. Então, o ângulo A é reto, o B é obtuso e o C é agudo. É isso aí, Carol. Será que eu consegui ajudá-los? Sim, claro. Sempre, né, Ilana? Tem bastante gente. Essa foi a questão 13, né, que você acabou de fazer, não é isso? Isso a gente mesmo. Fez a 11, a 13 agora. Deixa eu ver aqui no chat, então, qual que eles estão pedindo para fazer. Ó, tem gente pedindo a 14, a 15. 15 é a mais votada até agora. Vamos refazer a 15, então? Será que dá tempo? Coloca na tela para mim, por favor. A 15 é a decomposição em fatores primos. Então, eu tenho 240, a metade de 240 é 128, a metade de 128 é 120, a metade de 120 é 60, a metade de 60 é 30, a metade de 30 é 15. Certo? O 15 não consigo dividir por 2. Então, eu vou usar o 3. Na tabuada do 3, quem que dá 15? É o 5. 5 vezes 3, 15. Eu consigo dividir 5 por 3? Não. Então, eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. Aí, para eu decompor esses fatores, para eu escrever eles, eu preciso escrever em forma de produto. Quantas vezes o número 2 se repete? 4 vezes. Quantas vezes o número 3 se repete? Uma vez, ele só aparece uma vez. E o 5 também uma vez. Então, 2 a quarta vezes 3 vezes 5. Então, é a alternativa D. Perfeito, Ilana. Acho que a gente já está no fim da nossa aula, né? A gente precisa se despedir, então. Agradeço a vocês, alunos, professores que estão nos assistindo, tá? Lembrando sempre que se ainda restarem dúvidas, tá? Vocês podem discutir com seus professores, fazer perguntas, refazer as provas, tá? Sempre sendo honestos com a gente mesmo, com o professor, tá? Então, vamos sempre levar essa questão ética sobre a resolução de uma prova. A gente sempre espera que acertar tudo, né? Mas não é assim, até a gente aqui se confunde ao vivo, né? Eu tenho nervosismo e a gente nem sempre acerta tudo e é importante também aprender com os nossos erros, tá? Isso é uma coisa que a gente está frisando bastante, até para a gente ter a participação de um maior número de pessoas, né? Porque eu não quero só saber a resposta correta, eu preciso saber o passo a passo, como fazer, e se eu não acertei, eu errei, não tem problema, a gente conserta e a gente faz de novo, como a gente fez aqui, inclusive, né? E aí, Ilana, eu queria que você se despedisse também, a gente tem pouquinho tempo, das suas palavrinhas aí, o que você achou da aula e o seu recadinho final. Até mais, gente! Isso mesmo, Carol, é super importante fazer, né? Tá acompanhando aqui com a gente. Se tiver alguma dúvida, por favor, converse com o professor. Aqui no chat também, converse com a gente. A gente estará numa próxima AP juntos. E é isso, eu queria agradecer a manhã de hoje com vocês.